Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com você, com a sua família. O texto que eu gostaria de ler para nós nessa manhã é um texto que me confronta muito. Acredito que muitos aqui já devam ter ouvido, com toda certeza até conhecem esse texto de Paulo. Na verdade, é um texto que confronta todos nós em determinada área da nossa vida. Eu já falei sobre esse texto aqui umas 2 vezes, em outras 2 oportunidades, mas em 2 contextos diferentes. Hoje é o terceiro. O texto que eu quero ler encontra-se em Romanos, capítulo 7, do versículo 19 ao 25, e a palavra de Deus nos diz assim nessa manhã: porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Essa carta de Paulo, quando escreve a carta de Romanos, ele está escrevendo à comunidade de Romanos. E quando Paulo escreve essa carta, essa importante carta de Paulo vai falar nela a respeito do Espírito da vida. Espírito é esse que é dado a todos aqueles e aquelas que creem no Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo também vai reafirmar nessa carta de Romanos a grande bondade de Deus. Paulo vai reafirmar isso ao escrever Romanos. Ele fala da grande bondade, misericórdia e graça de Deus. Mas Paulo vai reafirmar também, através de Romanos, que através da pessoa de Cristo, nós somos reconciliados para com o Pai. O Pai nos aceita, recolhe os nossos pecados e nos aceita de braços abertos. Ou seja, Romanos é o livro que fala da graça. Romanos é o livro que fala do amor incondicional da parte de Deus. E a gente ouve muito falar de graça, não no sentido de ser 0800, se bem que da parte de Deus também não deixa de ser, né, Sheila? Mas graça é algo imerecido da nossa parte. Há uns dias atrás eu ouvi uma humilde pequena ilustração de um pastor que dizia o seguinte: imagina você que é pai, mãe, seu filho estudando ao longo de 1 ano, não vai bem no colégio, somente notas vermelhas, e você senta para ter uma conversa com seu filho e diz para ele: olha, se ao final do ano você me apresentar um boletim com apenas notas azuis, passando de ano, eu vou te dar aquele presente que você tanto deseja. Chega o final do ano, você recebe o boletim nas mãos, e o que você mais vê são notas vermelhas. E embaixo um carimbinho escrito reprovado. Como somos limitados, como somos humanos, de repente diversos sentimentos de frustração, até de raiva, pode passar pelo nosso coração, como pai e mãe carnal. Mas também como pai e mãe carnais, se sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, o que dirá o Senhor?
É a palavra de Deus que diz, não sou eu que estou dizendo. E aí então, por amor, você acaba cedendo, você acaba dando aquele presente àquela criança. Isso é graça. Ele fez por merecer? Não. Na verdade, tudo que recebemos, não recebemos porque merecemos. Recebemos pelo simples fato de Deus nos amar. E Ele nos amou tanto que Ele nos entregou o que de mais precioso Ele tinha. Jesus Cristo. E aí eu iniciei dizendo que esse texto ele gera confronto, porque esse texto ele vai falar de um dilema. Um dilema que acompanha todo homem. Pecado. Muitas das vezes, para não dizer em todas elas, o que desejamos fazer de bem não fazemos e acabamos fazendo o mal. E o mal que não desejamos, queremos que não esteja nem presente na nossa vida, esse sim nós acabamos fazendo. Em algum momento nós caímos. E aqui Paulo fala de pecado. E o pecado ele é um dilema na vida do homem. Porque como a Bíblia também nos diz, é a única coisa que nos separa de Deus, é o pecado. É a única coisa que afasta a presença do Espírito da nossa vida, é o pecado. Se ainda somos dominados por pensamentos e sentimentos pecaminosos, ou atitudes pecaminosas, isso é um sinal de que nós ainda somos reféns da nossa própria carne. E aí aqui também Romanos vai dizer o seguinte, lá em Romanos capítulo 8, verso 9, vai dizer o seguinte, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que Paulo está dizendo aqui? Aquele que não anda segundo conforme a vontade de Deus. Se nós dizemos que o Senhor é dono de tudo, inclusive da nossa própria vida, mas se não andamos em conformidade com a sua palavra, então o Senhor não é dono de nada na nossa vida. Porque se alguém não tem o Espírito dele, esse tal não pode ser chamado de Cristo. Paulo também está dizendo isso. E aí, uma vez que andamos fora disso que Paulo está pregando em Romanos, é importante, uma vez que andamos fora não, né? Uma vez que andamos praticando isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos, é interessante e é importantíssimo a gente parar e refletir e se converter ao Evangelho. Entenda bem, eu não estou falando se converter a uma religião. Eu não estou falando isso. Se nós vivemos a prática do pecado, e todos nós vivemos, necessário vos é converter o Evangelho. O que é se converter ao Evangelho? É buscar viver na verdade e na prática a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, porque Paulo também vai dizer no versículo 12 do capítulo 7, que a lei é santa, que a lei é justa, e a lei e os mandamentos do Senhor são bons. Bom, perfeito e agradável é andar na presença do Senhor. É como se Paulo estivesse dizendo isso. Então, necessário nos é converter o Evangelho, voltar às raízes de Atos 2. Se alguém, por um acaso, de repente não teve oportunidade de ler, leia Atos 2, onde tudo começou. Então, o que eu queria trazer para nós como reflexão nessa manhã é sobre isso. Se o Senhor Jesus não é o Senhor de todo o nosso ser, então Ele não é o Senhor de nada na nossa vida, porque o pecado impera. E onde há trevas, a luz pode chegar. Mas onde a luz já habita, as trevas não procuram limitar contra ela. Então a reflexão que eu queria trazer para nós nessa manhã é nesse sentido. Essa palavra sempre vai nos confrontar, porque somos humanos, somos pecadores, somos falhos. Mas que a luz da verdade de Deus, que possamos buscar a presença do Evangelho para as nossas vidas. Porque bem sabemos, querido, como diz Paulo também no capítulo 7, nós somos carnais, mas a lei do Senhor é espiritual. E por sermos carnais, fomos vendidos sob o preço do pecado, mas o preço que foi pago por nós foi um preço muito alto, um preço que nenhum de nós podemos pagar.
preço de sangue de cruz. Sangue de um justo, o único justo que andou sobre a face dessa terra, que se entregou por amor de mim e por amor de você. Isso se chama graça. E é essa graça que Paulo prega em Romanos. Deus te abençoe no nome de Jesus.